oitavo B, tudo bem, queridos? Tô com saudade de vocês. Essa videoaula é sobre a narrativa de enigma. Narrativa de enigma é um tipo de produção textual, então é um gênero literário dentro da narração. Então, só relembrando para vocês. Narração são todos os textos que tem começo, meio e fim. No início nós temos aí delimitação de personagem, delimitação de tempo e espaço. No meio do texto a gente tem elementos aí como o conflito, o clímax, e todo esse conflito e clímax se resolvem no desfecho, ou seja, no fim do texto. A gente pode citar como exemplos de texto narrativo as histórias de Era Uma Vez, como a Branca de Neve, e os Sete Anões, ou Cinderela, e assim por diante, né? Tem outros exemplos, mas esses são os mais simples que a gente lembra mais. Esses exemplos só relembrando o que é narração. A narrativa de enigma faz parte do gênero narração, porém ele é um subgênero, ele é um gênero específico, porque dentro da narração ele tem características específicas. Então, a narrativa de enigma tem como ponto central um mistério. Então, alguma coisa misteriosa aconteceu. Pode ser um crime, pode ser um crime de assassinato, por exemplo, pode ser um roubo de uma peça valiosa, tá? Então, tem sempre algum mistério que envolve esse tipo de narrativa. As personagens que aparecem na narrativa de enigma também são específicos. Eu sempre vou ter um detetive, que é a personagem principal. Eu sempre vou ter o amigo do detetive ou um auxiliar do detetive, que é quem narra a história. Então, nós vamos ter aí, nesse caso, um narrador personagem. Então, ele participa da história, porém ele não sabe tudo o que acontece, né? Então, ele não é um narrador onisciente. Ele sabe aquilo que ele está vendo através das ações do detetive, tá? Então, é sempre essa estrutura. Além disso, além desses dois personagens centrais, nós teremos também os suspeitos, né? E no caso de um assassinato, eu tenho a vítima, aquela que foi morta, e no caso de um roubo, eu tenho a pessoa que foi roubada, tá? Ou então uma instituição, se foi um museu, por exemplo, né? Então, tem sempre esses pontos centrais que aparecem na narrativa de enigma, tá? Qual é a principal característica do detetive? O detetive nunca demonstra medo e ele também é muito esperto, né? E ele não tem nenhum tipo de descontrole emocional, ele é frio, ele usa mais a razão, o raciocínio para poder resolver o caso, tá? Como eu falei para vocês, o leitor acompanha toda a narrativa através daquilo que o amigo ou auxiliar do detetive está contando. Então, o leitor também não sabe o que vai acontecer, assim como o amigo do detetive não sabe, ele conhece a narrativa através do amigo do detetive, tá? Então, assim, sempre é criado, sobretudo antes do desfecho da história, um clima de suspense, né? Então, tem sempre aquela cena em que todos os suspeitos são reunidos na sala e aí o detetive vai falando das pistas para poder chegar à conclusão de quem foi o assassino ou quem é o ladrão, tá? Então, essa é a estrutura da narrativa de enigma. Então, pode perceber, como eu falei para vocês, é uma narração, tem começo, meio e fim, você vai delimitar os personagens, vai falar o local que acontece, quando acontece, porém, ele tem essas características específicas, tá? Que eu acabei de explicar. Tudo bem, gente? Então, beijinhos, estou com muitas saudades, até a próxima videoaula.